é o mesmo que faz a estrela brilhar, aquele que me dá motivos pra viver, é o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar, aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim. Aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim. Jesus. Aquele que põe fim às minhas guerras, é o mesmo que põe limites no mar. Aquele que faz meu coração se acalmar, é o mesmo que faz a estrela brilhar, aquele que me dá motivos pra viver, é o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar, aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim. Aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim. Aquele em quem me apoio, Aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim. Aquele em quem me apoio, que me dá asas pra voar, venho viver dentro de mim. é Jesus. Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, mais uma maravilhosa oportunidade para nós exaltarmos o nome do nosso Deus. O tema do culto desta noite é transformados para transformar. Somente aqueles que experimentaram a transformação que Deus faz, que Jesus faz, estes também podem ser instrumentos de Deus para transformar outras pessoas. Estamos ainda neste tempo de isolamento social e até pedimos aos irmãos, aos membros da igreja, paciência. Vários irmãos têm ligado procurando saber quando vamos retornar. E nós estamos procurando auscultar. Estamos procurando fazer as leituras. É verdade que houve uma possibilidade, uma flexibilização aí do poder municipal, mas é algo que não ficou muito claro
para as igrejas evangélicas. Por isso, as igrejas batistas ainda não estão reunindo, mesmo com este número de 30%. Estamos aí orando a Deus para que este tempo passe rapidamente e também buscando estratégias, vendo qual a melhor forma de fazer e quando fazer. Pedimos aos irmãos, então, que continuem orando e que continuemos nos alimentando em Cristo e também procurando ver quem é que está precisando de alimento. Não só o alimento espiritual que nós precisamos compartilhar, ou seja, ajudar a outros que estão precisando, mas também o alimento para o físico. São muitas e muitas pessoas precisando de ajuda. Meu irmão, minha irmã, se você não está precisando, glorificado seja o nome do Senhor, que Deus te dê abundância, que você seja aí um dispenseiro das dádivas, das primícias que Deus te dá. A nossa igreja está, como organização, de portas abertas, no horário comercial, das 10 às 15 horas. E você que precisa levar algum donativo, você pode levar nesse horário, ou se preferir, você liga para nós, está aí embaixo o número da igreja, que é também o nosso WhatsApp, e você pode estar ali levando um pouquinho de amor, traduzindo, ou seja, materializando o amor. Se você tem aí uma quantidade de alimento e diz assim, olha, eu precisaria que alguém viesse buscar. Nós temos irmãos voluntários que estão com esta disposição de ir buscar esse material, este alimento, essa doação, para que possamos também ajudar aos nossos irmãos. Neste mês passado, mês de março, mês de abril, foram muitas cestas que foram distribuídas para pessoas, distribuídas diante de necessidade, diante do pedido, e nós queremos incentivar a vocês. Veja aí nessa figura que está sendo preparado, uma chamada para que os irmãos, cada um de nós, possamos contribuir. Por falar em contribuir, eu quero primeiro louvar a Deus pelos que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas e incentivar a você, meu irmão. Incentivar você, minha irmã. E eu, como pastor, me sinto com moral para falar isso. Por quê? Porque antes de ser pastor, eu tive o privilégio de aprender desde muito cedo a ser um dizimista. Quando estava no seminário, alguém de forma errônea dizia, o seminarista não precisa ser dizimista. Ou então, quando eu me tornei missionário de missões estaduais, diziam, o missionário não precisa ser dizimista, porque ele já recebe dos dízimos. Mentira. Quando eu recebo daquilo que Deus me dá, eu entrego para Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não cometa a loucura de dar um tiro no próprio pé. Sim, porque quando você rouba de Deus, quando você nega o mínimo que Deus exige, você está trazendo consequências ruins, desagradáveis, terríveis para si mesmo, para sua família, para os seus descendentes, para a sua igreja, para a denominação batista. Você sabia que cada real que um crente dá na sua igreja local, daquele real uma porcentagem vai para a obra cooperativa da associação, uma parte vai para a obra cooperativa do Estado de São Paulo, uma parte para a obra cooperativa do Brasil e uma parte para a obra cooperativa do mundo. Sim, nós temos estas instâncias de cada real que entra em uma igreja batista, tem as porcentagens para que possa abençoar não só a igreja local, como também a associação, como a Convenção Estadual, a Convenção Batista Brasileira e a Aliança Batista Mundial. Então, quando você retém, você está dizendo, eu não quero que o reino de Deus se expanda. E aí você está trazendo alegria, não para Deus, mas para aquele que quer que o trabalho pare, que é o inimigo. Então, faça um voto de fé. Faça a sua parte, entregue para Deus o que é de Deus e deixe o resto com Ele.
tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Também quero aproveitar mais uma vez, mês de maio é o mês da família, estamos aí nos 31 dias de oração em favor da transformação da família. Então hoje estamos no dia 13, nos preparamos para o dia 31. Dia 31, que é um domingo, haverá uma grande celebração missionária, uma cruzada evangelística, não só na nossa igreja, é um trabalho da Junta de Missões Nacionais, que está espalhado para várias outras nações também. Então, ore para que Deus transforme pessoas da sua família. Falando em família, domingo agora passado foi o Dia das Mães. Algumas mamães não foram homenageadas porque mandaram as fotos chegaram já atrasadas ou outras não foram vistas e queremos neste culto usar estas fotos para dizer a estas mamães que nós as amamos e para dizer a todas as mães que o desejo de Deus é continuar abençoando a sua vida. Então, nesta noite especial, abra o seu coração para aquilo que Deus tem a falar a você, através das participações, através das músicas e, acima de tudo, através da palavra de Deus, com o tema, nesta noite, transformados para transformar. Vamos orar? Vamos clamar a misericórdia do nosso Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós te rendemos glórias, porque Tu és o nosso Deus presente. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida deste irmão, desta irmã. Ó Senhor, é verdade que no mundo temos bilhões de pessoas, mas para o Senhor cada pessoa é uma, cada pessoa é única, é exclusiva. E agora, Pai, este meu irmão, esta minha irmã, vida preciosa que o Senhor fez com as Tuas próprias mãos, vida preciosa que o Senhor tem visto o caminhar, o Senhor tem visto as lutas, as dificuldades, o Senhor tem dado dons e talentos. Ó Deus, no nome de Jesus, que agora a presença gloriosa do Teu Espírito domine esta mente, este coração. O que está precisando agora, Senhor, de alegria, que receba a alegria do Teu Santo Espírito. O que está precisando de cura espiritual, traz a Tua cura gloriosa, Jesus, e traz aquele ânimo, aquela vida que só o Teu Espírito dá. Ao que está precisando de uma cura física, oh Deus, no nome de Jesus, estende a Tua mão de poder nesta hora sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã. Oh Deus maravilhoso, agora, Senhor, colocamos em Tuas mãos pessoas, amigos e amigas, pessoas que estão precisando de um milagre do Senhor. Ó Deus, vem neste instante com Teu poder. E assim como o Senhor, quando viu a destruição de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor viu que o Teu servo Abraão estava orando, o Senhor se lembrou de Ló, o Senhor tirou Ló do meio da destruição. Faz assim também, meu Pai. Faz assim também e venha ao encontro agora desta pessoa que está precisando de um milagre, Pai. Colocamos em Tuas mãos todas estas vidas e já Te agradecemos e já aguardamos o testemunho das maravilhas operadas pelo Senhor nesta oportunidade. No nome de Jesus, Pai, nós como Tua igreja desfazemos toda a obra do maligno. Invocamos a Tua bênção para a nossa cidade. Invocamos a Tua bênção para o estado de São Paulo. Invocamos a Tua bênção para a pátria brasileira, para este globo terrestre. Ó Deus maravilhoso, o Senhor domina sobre todas as coisas e nós já Te bendizemos hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus continue falando ao seu coração nesta maravilhosa noite.
que Deus faça aquele trabalhar particular. Assim como Jacó descobriu, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Que também aí aonde você está, seja o lugar do encontro com Deus. Que seja o seu Betel, a sua Betel, que seja a sua Peniel, que seja o lugar do encontro com Deus, o lugar da casa de Deus. Deus continue falando a todos nós. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que eu silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Cada vez que eu tocar um outro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Se eu pego um M e pego um A, se eu junto a letra E e ponho um tio no lugar, tem a palavra mãe, mãe, tem a palavra mãe, mãe, uma palavra tão pequena pra expressar um amor tão grande. A minha mãe me ama e me enche de
Olá, meus irmãos, amigos da PIBIG. Gostaria de compartilhar algo com os irmãos sobre um tema que é pertinente na vida do cristão, os dízimos. Ao olharmos para o Novo Testamento, nós não vamos encontrar um versículo que fale especificamente sobre dízimos, mas nós vamos encontrar orientações, exortações para que o povo de Deus contribua. E se vamos contribuir, devemos ter alguma base, algum parâmetro, e nós só iremos encontrar isso na palavra de Deus. Quero lembrar os irmãos que os dízimos não começaram na lei, começaram antes, com Abraão e com Jacó. Mas ao observarmos o relacionamento do nosso Deus com o povo de Israel, nós extraímos todas as lições, todos os princípios ali aplicados e colocamos também em nossas vidas, inclusive os dízimos. Mas voltando agora aqui ao Novo Testamento, eu gostaria de compartilhar duas palavrinhas com os irmãos. A primeira delas está ali em 2 Coríntios, no capítulo 8, versos 1 ao 4, generosidade. E aí cabe uma pergunta para mim e para os irmãos. O Deus a quem servimos é um Deus mesquinho ou é um Deus generoso? Generoso, né, meus irmãos? Eu digo isso porque nós não precisamos também ficar presos a 10%. Nós podemos ir além disso, nós podemos ser generosos. A outra palavrinha é alegria, e ela está ali em 2 Coríntios, no capítulo 9, nos versos 6 e 7. Queria dar também uma palavrinha de louvor e também de motivação aos irmãos que entendem isso e que já têm essa prática em suas vidas. Continuem, meus irmãos, adorando, sendo fiéis, obedientes ao nosso Deus. E acrescente a essa prática a generosidade e a alegria. Meus irmãos, nosso Deus não está preocupado com 10% e com o nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono da minha vida, de tudo que sou e tudo que tenho, assim como é na vida dos irmãos. Então, meus irmãos, continuemos adorando, sendo fiéis, obedientes, generosos e façamos isso com alegria. Amém? Agora eu quero orar, agradecendo a Deus por nossas vidas e pelo Deus que Ele tem sido em nós. Feche os olhos, ore comigo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo Deus que o Senhor é, por tua misericórdia, por teu amor, e sempre o Senhor provê tudo em nossas necessidades, sejam elas espirituais, materiais. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá o prazer de devolvermos no mínimo 10% daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque é uma grande oportunidade de adorarmos, de mostrarmos nossa fidelidade, obediência e de sermos generosos com alegria. Quero clamar também, Senhor Deus, pela vida dos irmãos que estão com dificuldade na área financeira, que não têm um trabalho, que não têm uma fonte de renda. Ó Senhor, tem misericórdia desses meus irmãos e os abençoa, Senhor Deus, abrindo uma porta de emprego, para que o seu nome seja glorificado e esse meu irmão, essa minha irmã tenha a oportunidade de devolver os dízimos ao Senhor, fazendo isso em obediência e com alegria. Oramos assim, Pai querido, confiados e agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Edifica em uma morada, Senhor, uma morada para ti, aonde o teu Espírito realmente possa habitar, dominar, controlar. Vamos lá. Edifica em mim uma morada para ti, Um lugar um lugar
glória. Ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, Tua vida, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. ó soberano. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, Edifica em mim edifica em mim uma morada para ti, lugar um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. ser cheio. Ser cheio de tua glória, respirar o teu Tua presença. amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, Santo, declare. santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, Santo. santo, Santo, santo. ó soberano. Ó soberano e amado, glorioso, santo. Glória. Glória. Glória, glória. Glória, glória ao nosso Deus. Ó soberano e amado. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Transformados para transformar. O texto escolhido para esta oportunidade é o texto de Marcos, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 20. Quero começar a leitura no finalzinho do texto. Quero ler os versículos 16 em diante. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos ficavam maravilhados. E todos ficavam maravilhados. Quando nós pensamos na história deste homem conhecido como o endemoniado gadareno, um homem que verdadeiramente teve a vida transformada por Jesus e que foi um instrumento de Deus para transformar outras pessoas. Veja só o que a palavra de Deus nos mostra quando pensamos na história deste homem. Uma história que tem
começo, meio e fim. Inicialmente, veja a nossa primeira tela, transformados para transformar. Quando nós pensamos nesta palavra transformados, nós vemos a palavra forma. Todos nós, seres humanos, fomos feitos com uma forma. A forma que Deus usou foi a imagem dele mesmo, não no físico, mas no caráter, na personalidade. Nós temos traços de Deus. Deus nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então nós fomos transformados. Nós fomos feitos por Deus. Lamentavelmente, esta obra-prima que Deus fez se desfigurou. Como poderíamos dizer, com aquele pendrive, ele foi contaminado, se corrompeu e assim já não cumpre mais o seu papel. Então, Deus usa todas as estratégias possíveis para que nós alcancemos a transformação. Então, quando é que uma pessoa é transformada? Quando ela entrega a sua vida para Cristo, então ela deixa de ser uma pessoa que está morta para Deus, para ser uma pessoa que está viva para Deus. E quando nós pensamos nesta forma, não deve pensar apenas na forma humana, porque a forma humana, ela muda todo dia. Então, naquela palavra que Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, o verso 2, e não vos conformeis, na palavra conformeis está aí forma, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esta primeira palavra, conformação, que está aí, não vos conformeis, é do grego a palavra schema, que é a transformação externa, ou seja, você muda o cabelo, você muda a maneira do seu calvanhaque, você tira a barba ou não, você tem uma transformação exterior. Agora estamos falando daquela transformação interior, porque no mesmo versículo de Romanos capítulo 12, verso 2, está estas duas palavras. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Este transformar, do grego também, a palavra morphe, é aquela transformação interior, é o caráter, que agora esta pessoa passa a ser alguém que foi transformado de um perdido em um salvo, de um ímpio em um justo. Esta pessoa agora vai ter novos alvos na sua vida. Agora vai procurar praticar a justiça, vai procurar promover a paz, vai procurar testemunhar de Jesus, vai desfrutar da alegria e da presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos e amigos, o maior alvo de Deus é a transformação das pessoas. Deus fez o homem perfeito. Este ser, esta obra-prima que Deus fez, se corrompeu, está longe de Deus, e Deus quer alcançar esta pessoa. O texto de Marcos, capítulo 5, vai nos falar de um homem. Este homem teve uma história. Este homem teve uma família. A gente vai ver no final da história que ele volta para sua casa, para sua família. Então este homem teve uma história, quem sabe uma história bonita. Quem sabe alguém que tenha sido até bem-sucedido na vida, mas que por algum motivo se afastou. Se deixou enrolar pelas estratégias malignas,
se deixou enlaçar, porque meus irmãos e meus amigos são muitos que conhecem a palavra de Deus, muitos que até são filhos de crentes, muitos que são esposos, esposas de crentes, de servos de Deus, mas que se desviaram. E se tem uma coisa que Satanás tem prazer, é destruir a vida de um servo de Deus ou de alguém da família de um servo de Deus. Não sabemos o que aconteceu com este homem antes. Porém, eu quero convidar você para nós olharmos agora. Se você tiver a Bíblia, pegue a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5, e nós vamos ver um pouquinho, em primeiro lugar, a situação física e espiritual deste homem. Qual era a situação física e espiritual deste homem? Olha aí os versículos de 1 ao 5. Em primeiro lugar, diz a Bíblia, era um homem possuído por um espírito maligno. Sim, a palavra de Deus começa nesse capítulo 5, dizendo que quando Jesus chegou do outro lado do mar, ou seja, esse local, Gadara, ficava no meio, entre o mar da Galileia e o Mar Morto. Ficava aproximadamente 30 quilômetros do mar da Galileia. Bem, Jesus atravessou, e quando chegou nesta cidade, diz que ali saiu um homem possesso. Olha só, estas duas características. Em primeiro lugar, era possesso, isto é, possuído por um espírito imundo, e o lugar onde ele morava, onde era? Nos sepulcros. Havia a ideia de que nos cemitérios era o lugar onde os demônios gostavam de ficar. E aquele homem acabou indo morar naquele lugar. Morava nos sepulcros, estava endemoniado. Diz o texto ainda que ninguém conseguia prendê-lo. Este homem tinha então uma força descomunal. Este homem, ele vivia a vida dele num tormento. Olha aí, versículo 5. De dia e de noite ele vivia gritando e se ferindo com pedras. Olha aí as marcas dele. Primeiro, não dormia. Andava de dia e de noite, um homem atormentado. Segundo, gritava desesperadamente entre os sepulcros. Terceiro, cortava-se com pedras. Que quadro terrível. Como diz a Bíblia, o trabalho de Satanás é esse: roubar, matar e destruir. O texto continua mostrando que este homem, como escravo, ele, certa vez, ao ver Jesus, o Filho de Deus, chegando naquelas terras, ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. Ali naquele momento, aquele espírito maligno que dominava aquela vida, aquele espírito maligno tentou enganar a Jesus. A Bíblia diz que Satanás é mais perigoso como anjo de luz do que como leão devorador. Me lembro de alguém que estava num grande tormento espiritual, dominado por demônio, e aquele homem tinha um patuar. E quando fomos abrir aquele patuar para ver o que tinha ali dentro, alguém colocou ali um Salmo 91. E o Salmo mostrando então que tinha algum temor, porque Satanás, ele se disfarça para ver se consegue enganar mais e mais pessoas. Então a situação física, emocional e espiritual deste homem era terrível. Um verdadeiro zumbi. A partir do versículo 6 ao 13, veja aí nessa segunda tela, sua busca por Jesus. Os versos 6 ao 13.
diz que aquele espírito maligno veio ao encontro de Jesus. E aquele demônio que dominava aquele homem, como dissemos, tentou de maneira fingida adorar. Porque o demônio ali usava palavras de reconhecimento. Olha só. Clamando em alta voz, o demônio disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha só a estratégia do maligno. Porém, Jesus não quis conversa com o maligno. Então, veja só. O demônio pediu clemência. Rogo-te, te impeço, te imploro, que não me tires deste homem. Jesus então permitiu que aquele demônio entrasse naqueles porcos. Jesus atendeu aquele pedido, e aí alguém pergunta: por que será que Jesus fez isso? É dito que ali naquela região de Gadara havia um templo de adoração a Zeus. E os animais que eram mortos para sacrifício eram porcos. Os judeus até hoje veem o porco como um animal imundo. Isso porque havia naqueles dias esta concepção. Enquanto os judeus ofereciam cordeiros, ovelhas, os adoradores do maligno usavam os porcos para oferecer em sacrifício. Então Jesus permitiu que aqueles demônios que estavam naquele homem entrassem naqueles porcos. Aqui cabe um destaque. Veja só que essa legião de demônios que estava abrigada naquele homem que se deixou enlaçar pelo maligno, aqueles 2.000 porcos não aguentaram o que aquele homem, aquela criatura, feita à imagem de Deus, mas que se deixou corromper, 2.000 porcos não suportaram o tormento, enlouqueceram e se precipitaram em direção ao precipício. Caíram num rio, se afogaram. Veja só que prejuízo imenso. Agora, apesar daquele prejuízo, daqueles porcos, aquele homem para Jesus valia muito mais do que tudo aquilo. Porque aquele milagre possibilitou a libertação e a transformação total daquele homem. Veja só que aqueles demônios não queriam ser expulsos daquela região. Porque existe a ideia de que há demônios escalados para destruir a mim pessoalmente, para destruir a minha família, para destruir a igreja onde eu sirvo a Deus, para destruir a cidade, para destruir o estado, o país, o mundo. Quando nós pensamos então em potestades, em principados, estamos pensando numa hierarquia mencionada lá em Efésios capítulo 6. E estes demônios se acham donos daquela pessoa, daquela família, daquela cidade, daquele estado. E nós, como servos de Deus, precisamos repreender primeiro em nossas vidas. Na minha vida, quem manda é Deus. Na minha família, na minha igreja, na minha cidade,
no meu estado, no meu país, no mundo onde eu estou, que venha o reino de Deus e que o reino das trevas recue cada vez mais. Então aqueles demônios queriam ficar naquela região porque ali era o território deles, era o quartel-general deles. Mas Jesus, então, chegou ali, Jesus atravessou, fez aquela viagem, porque ali tinha um homem que precisava de transformação, que precisava de milagre na vida dele. Ah, meu amado irmão, amigo que me ouve, Deus te ama e o maior objetivo de Deus é transformar você, é dar a você o privilégio de um novo coração, de um novo nascimento, de ser lavado pelo sangue, de ser um homem, uma mulher com o nome escrito no livro da vida, uma pessoa que vive aqui, mas se preparando para a eternidade. Sim, a situação daquele homem era terrível. Aquele homem estava vivendo uma vida física, emocional e espiritual, uma vida destruída. Mas pela misericórdia de Deus, Jesus atravessou o mar da Galileia e foi até Gadara, onde o homem estava. O homem foi alcançado, o homem foi liberto daqueles espíritos malignos. E agora, veja a transformação deste homem. Veja aí, em terceiro lugar, sua restauração maravilhosa. Quando nós pensamos nesta restauração que Deus faz na minha vida, na sua vida, veja só o que diz o texto. Quando viram o endemoniado, agora liberto por Jesus, porque os donos dos porcos, os homens e mulheres da cidade, souberam o que aconteceu, que os espíritos entraram nos porcos, que os porcos se precipitaram nas águas e morreram, e agora vieram. E quando chegaram, eles encontraram um ambiente de transformação. Repita comigo, meu irmão, minha irmã, repita comigo. Um ambiente de transformação. O homem, agora, verso 15, estava sentado. Ele que só vivia correndo para todo lado, desesperado, estava sentado. Estava vestido. Ele que antigamente vivia nu, agora estava vestido. Terceiro, estava em perfeito juízo. Sua mente agora não estava mais desordenada. Agora não era mais um descontrolado emocionalmente, espiritualmente, um louco. Não, agora era um homem que estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Você pode repetir comigo esta maravilha? Vamos comigo? Sentado, vestido e em perfeito juízo. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Olha que transformação maravilhosa. E agora, este homem transformado por Deus, ele tem um sonho, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um novo foco na vida. O que é que ele quer? Verso 18, o que é que ele quer? Este homem agora, ele quer entrar no barco. Ele quer ir com Jesus para onde quer que Jesus vá. Porque quem se entrega para Jesus, quem tem Jesus na sua vida, não quer mais se afastar de Jesus. Ah, quantos vivem na sua loucura fugindo de Deus. Meu amigo, Deus te fez, Deus te ama. Você está vivo porque Deus está te dando o ar para respirar. Nestes dias agora do Covid-19, estamos vendo mais uma vez como a vida é tão frágil. Como podemos partir desta vida de uma hora para outra de forma tão banal, às vezes, no sentido de que não temos nada em que nos segurar. O dinheiro não resolve. Centenas e centenas de ricos foram embora.
Dizemos todos os momentos, olha, só um milagre porque passa o álcool aqui, lava a mão aqui, quando menos pegou em alguma coisa, falou com alguém, teve um contato com outro. Se não for misericórdia, se não for milagre de Deus, morre eu, morre você, morremos todos nós. E não só por este vírus, tantas outras formas que temos de morrer a qualquer momento. Então, meu amigo, dá glórias a Deus. Porque você está vivo, Deus está te dando a vida, não despreza este Deus Todo-Poderoso. Então o homem queria entrar no barco para ir com Jesus, e Jesus então diz para este homem, eu tenho uma missão para você. Você já foi transformado, agora eu tenho uma missão para você. No seu caso, não é para vir comigo no meu barco. A minha missão é que você volte para a sua casa, volte para a sua família, e que você seja um agente de transformação destas pessoas. Volte para lá e conte para eles o milagre, o que foi que Deus fez em tua vida. Quando nós pensamos neste homem, nós nos lembramos da história de todos os homens. Homens que foram feitos à imagem de Deus, mas que lamentavelmente caíram no buraco da vida, se afastaram de Deus. Que coisa triste. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu quero convidar você a assistir agora um pequeno vídeo. O vídeo que mostra a história de todos os homens que caíram e que tentam chegar a Deus através da religião, através da sua justiça, do esforço, mas não conseguem. Veja esse vídeo e voltaremos daqui a pouquinho. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved.
ao pensarmos na história do homem que caiu no buraco, se afastou de Deus, virou as costas para Deus, é a história de cada um de nós. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 ao 9, que as marcas das pessoas deste mundo, as características, que as pessoas deste mundo são egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, blasfemadoras, desobedientes aos pais, muitas vezes ingratos, irreverentes, muitas vezes implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Sim, são estas as marcas do homem, da mulher, da pessoa, antes de ser transformado por Deus. Meu amigo, a primeira coisa que um ser humano precisa saber é que todos nós somos pecadores perdidos, a quem Jesus procura para começar uma transformação, para começar nele uma caminhada de amizade. Deus procura o homem para andar com ele. Deus foi o primeiro a tomar iniciativa e procurar Adão: onde estás? Eu quero que você saiba ainda que é impossível alguém aprofundar a sua amizade com Deus sem mudar a sua vida, sem mudar a sua atitude, sem se entregar para Jesus. Quero dizer para você também que o céu, para quem se envolve numa caminhada de amizade com Cristo, começa aqui e agora, no momento em que a pessoa entrega a sua vida para Cristo. E esta pessoa que entregou a sua vida para Cristo, os resultados desta amizade com Deus vai perdurar por toda a eternidade. Então a minha primeira pergunta para você nesta noite é: você já foi transformado por Deus? Você já teve um encontro com Cristo? Talvez você diga: mas eu nunca fui um endemoniado. Talvez você diga: mas eu nunca vivi nos cemitérios, nunca comi restos mortais, eu não sou uma pessoa assim. Meu amigo, minha amiga, Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Aqueles que não se sentem pecadores, estes morrerão eternamente no inferno. Porque somente quando eu me sinto pecador, quando eu reconheço que sou descendente de Adão, reconheço que estou de costas para Deus, que estou perdido, é nesse dia que Jesus abre os meus olhos e que eu possa entregar a minha vida para Ele, e que Ele me lava com o seu sangue, e agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, agora eu pertenço ao reino de Deus. Você já pertence ao reino de Deus? Quais são as características de alguém que pertence ao reino de Deus? Em primeiro lugar, fiquemos nós sabendo, que a porta de entrada no céu, a porta de entrada no reino de Deus é o arrependimento. Como o próprio Jesus disse em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Segundo lugar, só entra no reino de Deus quem nascer de novo. O próprio Jesus foi quem disse: se não nascer de novo, não pode participar do reino. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Terceira, outra característica das pessoas que pertencem ao reino de Deus é que estas pessoas, elas foram transformadas. Elas passaram por uma transformação, como diz lá as bem-aventuranças. Deus espera que eu e você tenhamos as marcas, as características das pessoas que vivem com Ele, no reino dele. O reino de Deus não se alcança pela violência, pela força humana. Como Lenin certa vez disse:
Os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com a força. Mas Deus diz, não por força nem por violência, diz o Senhor. Zacarias 4, verso 6. Eu pergunto, você está vivendo as características da verdadeira vida cristã? Porque não basta apenas dizer que foi transformado. A religião tem sido uma capa que tem levado muitas pessoas para o inferno. Porque, como eu disse, Satanás gosta de iludir, tentar enganar. Quantas vezes vamos expulsar um demônio e aquele demônio se manifesta com aparência bondosa, dizendo palavras para se esconder. E é preciso ter discernimento espiritual para repreendê-lo no nome e na autoridade de Jesus. Você tem as características do verdadeiro transformado, do verdadeiro cristão? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Sim, há muitos membros de igreja, há muitos líderes religiosos, muitos pastores e líderes diversos que dizem, mas não praticam, a sua vida não condiz. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, não se enganem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ainda quando lemos no livro de Apocalipse, capítulo 22, dos versos 7 em diante, diz assim, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, isto é, a segunda morte. Então, meu amigo, minha amiga, não se iluda porque tem uma religião. A primeira pergunta é, eu já sou um homem transformado, eu já sou uma mulher transformada, Jesus já mudou a minha vida, já fui lavado pelo sangue. Se isto já aconteceu, agora Deus tem uma missão para mim e para você. Veja aí nesta tela, quando o próprio Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido irmão e irmã, você já foi transformado pelo sangue de Jesus? Já é um novo homem, uma nova mulher? As suas características, as suas atitudes mostram transformação? Agora nós temos uma missão, fazer missões, testemunhar, é a tarefa suprema da igreja, mas é a tarefa suprema de cada membro da igreja, de cada servo, de cada serva de Deus. Quando o Senhor Jesus, já ressuscitado, lá em Atos capítulo de número 1, verso 8, ele disse, recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Veja só que esta missão que Jesus deu para os seus discípulos, deu para nós, os crentes em Cristo, transformados pelo seu poder maravilhoso, nós recebemos esta incumbência. Qual é o poder? O poder é o Espírito Santo, Deus, que veio para habitar em nós. Qual é o pessoal que Jesus vai usar? Somos nós, a sua igreja. Qual é a prioridade que nós, igreja, devemos ter? A prioridade é ser testemunhas, para que assim como nós fomos transformados, outros também possam ser transformados. E onde? Onde testemunhar? Tanto em Jerusalém, Guarujá, como na Judeia, estado de São Paulo, Samaria, Brasil e até os confins da terra.
Existem alguns que acham esta incumbência, esta missão é apenas para o pastor, é apenas para os missionários. Não, querido amigo, não, querida amiga. Esta missão é para todo servo, para toda serva de Deus. Lá no livro de João, capítulo 11, verso 16, o Senhor Jesus disse: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei, eu vos designei para que vades e possam fazer discípulos. Então todos nós devemos ir em todos os lugares, como, primeiro lugar, indo pessoalmente. Segundo, contribuindo, orando. Devemos fazer a nossa parte. Ainda quando eu penso em Jesus como o nosso grande ganhador de almas, aquele que atravessou o mar da Galileia para poder encontrar aquele gadareno e salvá-lo, ele fez da mesma forma, por exemplo, com a mulher samaritana. Veja aí na sua tela. Jesus estava na Judeia, tinha que ir para Galileia, mas ele disse: me é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque assim como tinha um homem lá em Gadara, um endemoniado que precisava de transformação, em Samaria tinha uma mulher religiosa. Esta era religiosa. Então não importa se é o mais religioso do mundo, ou está endemoniado, ou é um viciado, ou é o mais santo da igreja. Deus vê o coração e sabe se você passou pela transformação ou não, se você realmente entregou a sua vida ou não. Então Jesus chega ali no poço, na região de Samaria. E diz a Bíblia que ele abre o diálogo perguntando àquela mulher: me dá um pouco desta água. E a mulher fica impressionada porque ele é um judeu, é um homem. Como está pedindo água a mim, que sou uma samaritana, uma mulher? Jesus então disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria e ele iria te dar água para o resto da tua vida. E Jesus e a mulher diz: mas eu quero desta água, para não precisar mais vir aqui, eu quero desta água. Jesus disse: ok, eu te dou água, mas vai chamar o teu marido? Ela disse: mas eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, porque você já teve 5 e agora o que está vivendo não é o seu marido. E a mulher então ficou boquiaberta, impressionada, porque antes era só um judeu bonzinho, daqui a pouco era um profeta, mas agora... Ela disse: nós adoramos neste monte Gerizim, mas vocês, judeus, adoram lá no Monte Sião. Qual é o lugar certo para adorar? Jesus disse: nem aqui nem lá, vai chegar a hora que se adora a Deus em espírito e em verdade. Aí a mulher disse: dizem que quando vier o Messias vai explicar tudo para a gente, vai nos abrir os olhos e nos ensinar. Então Jesus disse: sou eu, mulher. Eu que falo contigo, sou o Messias. Ah, meus amados irmãos, na mesma hora, aquela mulher marginalizada, porque não tinha amigas para vir pegar água, estava vindo pegar água ao meio-dia, não era hora. Se pega água de manhã ou de noite era o normal. Mas ela era uma mulher que não tinha amigas, uma mulher má vista. Estava vivendo com o marido de alguém. Mas naquela hora, aquela mulher deixou que o rio de água viva entrasse no seu coração. Agora os olhos, os ouvidos, o coração, a alma se abriu. Aquela mulher deixou o seu cântaro e no seu coração nasceu um novo desejo. Um novo objetivo, um novo foco na vida. Qual foi o foco? Foi
compartilhar com outras pessoas, testemunhar para outras pessoas, para que assim como ela descobriu, como ela foi transformada, ela queria que também os outros fossem transformados. Repitam comigo esta frase que está embaixo da sua tela. Vamos juntos? Quem recebe a Cristo quer cumprir a missão. Quem recebe a Cristo quer compartilhar esta palavra. Quem foi transformado por Cristo quer também ver outras vidas transformadas. Como dissemos, estamos nos 31 dias de oração pela transformação da família. Agora, esta mulher ia ter que rever o seu comportamento, o seu relacionamento com este homem que ela estava vivendo. Assim como aquele ex-endemoniado, ele vai ter uma transformação no seu comportamento, como veremos mais à frente. Você já foi transformada por Jesus? Você está sendo um agente de Deus para a transformação de outras pessoas? Nós estamos orientando que neste mês, primeiro, você escolha pelo menos 5 pessoas que você ama, que você quer ver no céu, escreva o nome destas pessoas, depois avise para elas que você está orando por elas e pergunte para elas se ela tem algum motivo de oração. Quarto, peça a Deus que crie circunstâncias para que esta pessoa fique sensível à voz de Deus. E aí você vai buscar a oportunidade para testemunhar. Para testemunhar, você pode dividir o seu testemunho pessoal em 4 partes. Como se você pegasse uma folha de papel e dobrasse essa folha em 4 partes. E você vai, nesta folha de papel, escrever, primeiro, como era a minha vida antes de receber Jesus, de encontrar Jesus, de ser transformado por Jesus. Segundo, você vai escrever quais foram as circunstâncias que me levaram a Deus, a Jesus, a igreja. O que foi que aconteceu naqueles dias? Alguém me convidou? Como foi que eu acabei sendo levado a tomar uma decisão, a me entregar para Cristo? Terceiro, como foi o dia que eu me entreguei para Cristo? O que é que aconteceu naquele dia? O que é que eu senti? Qual foi a palavra que eu ouvi? O que é que foi dito? Qual foi a maneira que Deus usou para me alcançar? E quarto, como é que está a minha vida hoje? O que foi e o que é que Deus tem transformado na minha vida? Então, meu irmão, minha irmã, eu e você estamos convidados a testemunhar usando pelo menos estas 4 formas básicas. Primeiro, como era a minha vida antes. Segundo, quais as circunstâncias me levaram a me encontrar com Cristo? Como foi, o que foi que aconteceu no dia que eu me entreguei para Cristo? E como está a minha vida hoje? Quem um dia foi transformado, quem um dia foi transformada por Jesus, vai querer também investir todos os meios possíveis. Primeiro, o meu testemunho, contando o que aconteceu comigo. Segundo, investindo recursos financeiros. O que é que eu posso fazer para materializar o meu amor, para dizer a essa pessoa que eu me importo, que sacrifício eu estou disposto a fazer por este irmão, por este amigo, por este vizinho, por esta pessoa que eu também quero ver transformada para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus espera que eu e você sejamos cooperadores com Ele. Sim, a Bíblia diz e Paulo vai dizer, nós somos cooperadores de Deus.
nos lembramos e a Bíblia nos mostra lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, quando aqueles 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade de Samaria. Eles estavam ali marginalizados. Estavam ali do lado de fora porque eles não tinham liberdade, permissão para entrar na cidade porque eram leprosos. Mas aqueles leprosos descobriram comida. E eu quero dizer para você, servo de Deus, serva de Deus, nós somos os leprosos deste mundo, mas nós temos a comida que as pessoas deste mundo precisam. Aqueles 4 leprosos, ao encontrarem comida, livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 9, disseram uns aos outros: não estamos agindo bem, esse é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos na casa do rei que nós achamos comida. E a história vai nos dizer que aqueles 4 leprosos foram se arrastando, foram ali com muito esforço, e chegaram nas portas de Samaria. E disseram: nós encontramos comida. Sim, queridos amigos, como dissemos, muitas vezes somos comparados como leprosos neste mundo. Aqueles 4 foram primeiro porque eles sabiam que lá dentro das portas de Samaria havia fome. Segundo, porque agora eles encontraram comida. Porque missões é um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrou comida com fartura. E eles disseram: nós vamos, porque se nós não formos, nós correremos risco. Sim, nós também, servos de Deus de hoje, devemos ir. Devemos ir porque nós sabemos que este mundo está com fome. Por causa desta doença e de outras, as pessoas estão apavoradas. As pessoas estão angustiadas. Muitos estão com medo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós que sabemos que o grande interessado em destruir a vida das pessoas é Satanás. Nós que sabemos que assim como aquele endemoniado gadareno, porque se envolveu com coisas demoníacas, assim como aquela mulher samaritana, porque na sua religiosidade achava que agradava a Deus, mas que eram pessoas tristes, sozinhas, excluídas. Esse é o trabalho do maligno. Nós, no nome de Jesus, precisamos ir ao encontro destas pessoas. Por quê? Primeiro, eles estão com fome. Segundo, nós temos a comida que eles precisam. Estamos no mundo também sofrendo com os mesmos sofrimentos, mas nós temos a palavra de Deus. Mas nós temos a pessoa gloriosa do Espírito Santo, mas nós temos os irmãos da igreja e o convívio, ainda quando distante, nós temos este contato, nós temos alguém que está orando por nós, nós estamos orando por alguém, sabemos que temos uma igreja, que temos um pastor, sabemos que não estamos sozinhos e sabemos que se morrer é apenas a morte física, porque estaremos com o Senhor para sempre, não é o final de tudo, não há desespero. Mas devemos ir, porque se nós não formos, nós correremos risco. O risco de ver essas pessoas partirem sem Jesus. Ouvimos que na pátria brasileira mais de 10, 11, 12 mil pessoas partiram. A nossa pergunta é: estas pessoas tinham ouvido de Jesus?
Meu amado irmão, minha amada irmã, o meu foco, o seu foco é ganhar estas pessoas que ainda estão vivas para o Senhor, para que não morra sem Cristo, como outros já morreram. Lembramos da história deste homem. Diz a Bíblia que este homem estava escravizado por Satanás. A Bíblia vai nos dizer em 1 João 3,8 que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E foi isso que Jesus fez na vida daquele homem. Jesus atravessou o mar para ir em direção àquele homem que precisava de milagre, que precisava de libertação. Eu pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem se importado com estas pessoas que ainda não foram transformadas? Agora o texto nos diz que aquele homem foi transformado e o que ele mais queria era seguir a Jesus. Mas Jesus disse, não, no seu caso eu tenho um outro propósito, porque nós servos de Deus não temos vontade, nós precisamos aprender a nos alegrar, não só nos conformar, a nos alegrar com o não de Deus. Você pode repetir isso para você mesmo? Eu, como servo de Deus, preciso aprender a me alegrar com o não de Deus. Porque tem uns que Deus diz, você vai para longe. Outros, Deus diz, você vai para perto. A outros, Deus diz, você vai ficar em casa. Você vai ser minha testemunha aonde eu te escolher para ser testemunha. Neste tempo de Covid-19, nós estamos sendo desafiados a ser testemunhas em casa. E eu estou orando a Deus, e a igreja está orando, dizendo, Senhor, que a igreja saia mais forte, que vidas, membros da família que não foram alcançados ainda agora, pelo testemunho dos crentes, pela oração dos crentes, também sejam transformadas. Aquele homem, diferente de Paulo, que era para ir aos gentios, aos de longe, aquele homem era para ir aos de casa. Volta para a tua casa, para a tua família. Quer dizer que o homem tinha uma casa e tinha uma família. Alguma coisa aconteceu que ele se deixou enlaçar, mas agora transformado, volta. Volta e conta o que Deus fez por você. Era uma região onde tinha 10 cidades próximas, assim como aqui no litoral. Nós temos aí as cidades, né? Aqui da região do litoral, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Santos, Bertioga, essas 10 cidades. Lá também chamava-se Decápolis. E diz a Bíblia que o homem voltou. E ele começou a contar o testemunho dele primeiro para a família, esposa e filhos. Contar o testemunho dele para os outros moradores da cidade, das outras cidades. E diz a Bíblia que todos se maravilhavam. E eu quero crer que muitos e muitos também receberam a Jesus. Muitos foram transformados e se colocaram nas mãos de Deus para também transformar a outras pessoas. Sabe por quê? Porque a transformação que Jesus faz em nossas vidas precisa ser testemunhada. Precisamos compartilhar. A minha vida era assim. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje a minha vida é diferente. Aquele homem agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. O homem agora não mais andar gritando dentro do sepulcro. O homem agora, ele tinha um novo foco, um novo objetivo na vida. O objetivo dele era testemunhar de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, é isso que Deus espera que aconteça na minha vida e na sua. Veja aí esta última tela.
os nossos nomes já estão escritos no livro da vida, fomos transformados por Cristo, então podemos ter certeza, os nomes estão escritos no livro da vida. Agora a pergunta é, e os outros? Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, eles também já foram alcançados por Cristo? Se não foi ainda, eu quero lhe desafiar no nome de Jesus, a que você também seja encontrado e que se deixe encontrar. E não importa não importa que você seja o mais religioso deste mundo, ou que você seja o pior ateu deste mundo. Não importa que você seja a pessoa mais benfazeja ou alguém que está vivendo perturbado por demônios. Não importa. Deus te fez. Por causa de Adão você se corrompeu, está perdido, perdida. E Deus quer te resgatar. Deus quer te restaurar. Deus quer te transformar. E quando eu e você, quando você também for transformado, transformada, você vai ter um alvo na vida, um propósito, um foco. Testemunhar de Jesus, para que outros também sejam alcançados e possam viver com Jesus para sempre. Que seja assim na tua vida, que Deus te abençoe. Amém. Neste momento final, a nossa oração é que primeiro você tenha sido alguém que já alcançou a transformação. Se não, deixa hoje Deus transformar a tua mente, transformar a tua condição moral, emocional e, acima de tudo, espiritual. E que Deus fortaleça a todos nós, meus irmãos, para estarmos com este ânimo de uma pessoa transformada, uma pessoa que, ao invés de estar olhando para a terra, para o aqui e agora, é uma pessoa que está olhando como eu posso fazer para levar mais alguém comigo. Vamos orar? Você e Deus agora. Diga: Senhor Jesus, usa a minha vida. Senhor, cria situações para que pessoas também possam se deixar ser alcançadas pelo Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco à disposição do Senhor. Deus da glória, no nome de Jesus, nós entronizamos o Senhor que se dispôs a descer do céu para vir a esta terra, o Senhor que se dispôs a atravessar o mar, o Senhor que se dispôs a atravessar o deserto, o Senhor que se dispôs um dia a aparecer para João, no caminho, para Paulo, no caminho de Damasco. Ó Deus, que o Senhor apareça para este irmão, esta irmã, este amigo, amiga que nos ouve. E que cada um de nós sejamos impulsionados pelo Senhor. Estende a tua mão de poder para socorrer e para abençoar este irmão e esta irmã que está precisando do teu milagre. Ó Senhor, quantas pessoas precisando do milagre. Enche agora a mão desse meu irmão. Enche agora a boca, o coração e a alma deste meu irmão, desta minha irmã. Para que nesta semana ainda ela também possa ser um instrumento do Senhor na vida de muitas e muitas pessoas.
que o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, que a graça gloriosa de Jesus Cristo, nosso pastor, e as consolações do Divino e Santo Espírito de Deus domine, preencha, guarde a todos os meus irmãos, aqui de perto e de mais longe, aonde estiverem, no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, um resto de semana cheio da alegria do Espírito de Deus e de oportunidade para testemunhar, para que pessoas da tua família e de outros sejam também transformadas para a glória de Deus. Deus abençoe, continue adorando ao Senhor.